こんにちは。Bom dia, Tóquio! Chegamos ao dia 16 aqui do Contra a Regra nos Jogos. É o nosso último episódio. Estamos finalizando essa série olímpica, já com saudades. Mas a gente não podia não falar deles. O time olímpico de refugiados é o assunto de hoje. Segundo a Organização das Nações Unidas, são mais de 26 milhões de refugiados em todo o mundo. E eles fogem da pobreza extrema, da fome, de catástrofes, perseguições políticas, de guerra, das mais variadas mazelas. Diante dessa situação que representa um dos maiores desafios mundiais da atualidade, o Comitê Olímpico Internacional decidiu, na edição do Rio, em 2016, criar uma equipe composta exclusivamente por atletas sem nação. O time olímpico de refugiados disputa os jogos com a bandeira olímpica. Na Rio 2016, esse time foi representado por 10 atletas. Eram 4 países diferentes: Sudão do Sul, Etiópia, República Democrática do Congo e Síria. E aqui a gente já pode ver que são países que têm muitas dificuldades, especialmente conflitos, pobreza e também questões naturais bem sérias. Já em Tóquio, a equipe cresceu. 29 atletas de 11 países disputaram 12 modalidades. Entre eles, uma curiosidade ali nossa, nos encontramos, Eldrick Seya, boxeador da Venezuela já com refugiados. E também o judoca Popole Mizenga, que ele é nascido na República Democrática do Congo, mas ele mora aqui no Brasil. E nas 2 participações olímpicas, por enquanto, nenhuma medalha para nenhum atleta refugiado. Lembrando que esses atletas eles participam, inclusive, do tradicional desfile de delegações durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Tashlovini Gabriessos, nascido na Eritreia e que hoje mora em Israel, foi o porta-bandeira nos Jogos de Tóquio. 4 anos antes, na edição do Rio 2016, eu fiquei nervoso porque o nome talvez eu não acerte, é um nome mais difícil. Rose Lokonien, nascida no Sudão do Sul, mas moradora do Quênia, foi quem teve esse privilégio. Já peço desculpas se eu errei o nome. E agora nós vamos para aquele quadro tradicional, a curiosidade com ele, Felipe Strassi. Bom, a gente fala de atletas, refugiados e tudo, mas são personagens também. Existem pessoas ali e vão destacar dois atletas, uma atleta olímpica e um atleta paralímpico, que eles também disputam os Jogos Paralímpicos, como atletas independentes ou como refugiados. E no caso da atleta olímpica, estamos falando de Usra Mardini, da Síria. Hoje ela mora em Berlim. Ela tem 23 anos de idade, é nadadora, e a história dela é como de tantos outros refugiados. Ela fez muito sucesso aqui no Brasil, porque ela ela é uma das atletas que disputa pela 2ª vez os Jogos como refugiada, e ela fez sucesso por causa da história dela. É uma história, ela e a família dela estavam fugindo, eles estavam fugindo da guerra na Síria, chegaram ao Líbano, passaram pela Turquia e eles arranjaram uma maneira de bote para a Grécia, né? Porque aí quando você entra na União Europeia tem todo aquele acolhimento, muitas vezes bom, outras vezes, né, a gente sabe, mas o motor do barco parou de funcionar e ela e mais 2 outras pessoas nadaram carregando o barco por 3 horas até chegar na Grécia. Então, para ela, a natação não foi só uma maneira de viver, mas é uma maneira de sobreviver, que ela só chegou na Grécia graças à natação dela, a levar o barco nadando. Hoje ela mora em Berlim e compete em clubes na Alemanha. Então, a vida dela, está mais resolvida, mas disputa como refugiada e sonha um dia voltar para casa. O outro atleta, eu falo de Ibrahim Al-Hussein. Ibrahim Al-Hussein, também da Síria, também nadador, só que no caso dele, um atleta paralímpico. Para falar que no Rio de Janeiro foi a primeira vez que tivemos também os atletas paralímpicos refugiados, 2 atletas,
Um deles, inclusive, o Ibrahim. E agora, em Tóquio, nós teremos 6 atletas, para-atletas, entre eles também, de novo, o Ibrahim. É por isso selecionamos ele, o único atleta que vai disputar 2 vezes os Jogos Paralímpicos pelos refugiados, também nadador, e o caso dele é um caso... Ele esteve no fronte da guerra, ele tem hoje 31 anos, e ele esteve no fronte da guerra da Síria em 2013, quando ele sofreu um ferimento na perna e perdeu a perna. E depois de várias cirurgias, inclusive na Turquia, ele decidiu cruzar num bote também o Mar Egeu para chegar na Grécia. A partir da Grécia, ele fez cirurgias e tudo, e hoje, com uma prótese, ele consegue ser um nadador paralímpico. Então, assim, todos eles têm uma força de vontade muito grande, todos eles têm o esporte não só como uma questão de um modo de vida, de viver, mas um modo de sobreviver. Então, é muito louvável que esses atletas estejam aí com uma força de vontade disputando os Jogos Olímpicos em pé de igualdade com qualquer outro atleta de qualquer outro país do mundo. E só lembrando, antes da gente fechar esse episódio, que as Paralimpíadas, a nossa série termina hoje, mas as Paralimpíadas, aguarde, porque a gente também vai falar delas aqui no Contra a Regra. Fica de olho nas nossas redes sociais, tá bom? Novidades por aí, não percam.